Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Moribeca. Eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de convidar você hoje, com a sua família, a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25, diz assim o texto. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado, santíssimo, graças te damos pela tua palavra rica, preciosa. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o pastor e bispo das nossas almas, o Senhor cuida da sua igreja. Em um momento de tanta crise, Senhor, de tanta aflição, de tanto pranto, lamento, choro, o Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas, ó Pai. E tem zelo pela vida da sua igreja, e tem nos guiado e nos confortado, Senhor, em toda essa aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis à Tua palavra, a ouvirmos a Tua voz e obedecê-la. Instrui-nos, ó Deus, nesse momento, por meio da Tua palavra, o que nós rogamos. Ilumine as nossas mentes com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Hoje a cultura pós-moderna, ela parece se apegar apenas à obrigação moral básica, o sagrado dever de proporcionar igualdade de direito a todos. Ninguém mais fala de sacrifícios, se fala apenas de direitos, como direitos étnicos, reprodutivos, direitos dos imigrantes e direitos no local de trabalho. Se você é pai, certamente já ouviu seus filhos reclamarem, mas isso não é justo. E você provavelmente respondeu, a vida não é justa. Nós nascemos com um forte senso interior de justiça e um forte desejo de lutar por nossos direitos. Neste parágrafo, o apóstolo Pedro se aproxima de um exemplo particular de submissão, que era comum no primeiro século, a escravidão. Pedro exorta aos seus leitores sobre o fato de que o cristianismo não dá direito ao cristão de rebelar-se contra seus superiores. Quando tratados injustamente por superiores na estrutura social, nós devemos suportar em submissão e confiar em Deus, o justo juiz. Portanto, eu quero meditar com vocês hoje no tema Uma Vida Exemplar no Trabalho. Para tanto, eu gostaria de examinar no texto 3 aspectos da submissão: a ordem, o motivo e o modelo. Vejamos então, em primeiro lugar, a ordem para a submissão. Verso 18 diz: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A palavra servos, oiketes em grego, refere-se a empregados domésticos. Porém, eles não eram apenas empregados domésticos. Eles eram tratados como escravos. Eles eram tratados como objetos, como propriedade de seus respectivos senhores. Para os primeiros leitores de Pedro, esta era uma exortação muito relevante.
Os historiadores acreditam que a porcentagem total de escravos na sociedade romana na época de Pedro era constituída entre 25% a 40% da população. Os romanos adquiriram a maioria de seus escravos como despojos de guerra. Além disso, os filhos de escravos tornavam-se automaticamente propriedade de seus senhores. As pessoas poderiam até mesmo vender-se como escravo para quitar dívidas ou outras obrigações. Esta era uma realidade comum daquela época. E o texto diz a esses escravos, a esses servos: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. A ordem básica de Pedro para eles é: sejam submissos. 1 Timóteo 6 diz: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomenda essas coisas. Em Tito capítulo 2, versos 9 e 10 está escrito: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. A submissão dos servos deveria ser feita com todo temor, isto é, sem amargura ou negatividade, mas com uma atitude graciosa de honra. No entanto, Pedro desafiou os escravos cristãos a um novo comportamento, que exigia deles submissão também aos senhores perversos. O verso 18 ainda diz: não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A palavra bom, agatóis em grego, significa bom, agradável, amável, alegre, feliz. Já o termo cordato, epixim, refere-se àquele que é atencioso, razoável e justo. Portanto, bom e cordato descrevem um bondoso e misericordioso Senhor, o tipo de mestre para quem é fácil de submeter. Porém, o texto não para aí. Está escrito: mas também ao perverso. Pedro desafiou os escravos cristãos a um novo comportamento que exigia que eles se submetessem e respeitassem até mesmo aqueles que são perversos. A palavra perverso, skolios em grego, literalmente significa curvado, dobrado ou torto. A palavra é utilizada na terminologia médica para descrever uma condição distorcida da coluna vertebral. O termo escoliose refere-se à curvatura da coluna. Desta forma, Pedro exorta os servos cristãos a se submeter aos seus mestres, mesmo aqueles que são ásperos e irracionais. Na verdade, essa é uma ordem difícil de praticar. Mas a exortação de Pedro faz sentido quando conectada à nossa vocação de brilhar como reflexo do caráter de Cristo em um mundo sombrio e sem Deus. Todo servo cristão deve reconhecer que não trabalha, principalmente para os homens. Na verdade, trabalha para Deus. O comentarista Howard Hendricks conta a história de que, quando estava em um avião que aguardava na pista para decolar, os passageiros estavam cada vez mais impacientes. Um homem irritado descontou toda a sua frustração na aeromoça, mas ela respondeu graciosamente, apesar do abuso. Depois que eles finalmente decolaram e as coisas se acalmaram, o Dr. Hendricks chamou a aeromoça ao lado e disse: eu preciso do seu nome completo para escrever uma carta de recomendação ao seu empregador. Porém, o Dr. Hendricks ficou surpreso com a resposta da aeromoça. Ela disse: obrigada, senhor, mas eu não trabalho para a American Airlines. Eu trabalho para o meu Senhor Jesus Cristo. Ela passou a explicar que antes de cada voo, ela e o esposo oravam juntos, para que fosse uma representante de Cristo em seu trabalho.
ela procurava agradar a Deus em primeiro lugar. Segundo, meus irmãos, vejamos o motivo para a submissão. A partir do verso 19 ao 21 diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O texto diz, porque isto é grato. Quando o servo se submete ao seu Senhor, apesar do tratamento injusto, encontra graça diante de Deus. A linguagem de Pedro aqui reflete o ensinamento de Jesus em Lucas 6, 32 ao 35. Está escrito, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Quando oferecemos o bem àquele que nos dirige o mal, somos recompensados por Deus. A ideia é que Deus dá graça, a mesma palavra grega como crédito e favor. Deus dá graça aos humildes. Assim, por motivo de sua consciência para com Deus. Verso 19. Deus se agrada quando os crentes fazem o seu trabalho de maneira humilde e submissa, irmãos. Eu gostaria de ver alguns textos com vocês sobre isso. 1 Samuel 15, 22 diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul não esperou pelo profeta Samuel e desobedeceu ao Senhor, oferecendo sacrifícios em seu lugar. E Samuel diz, mais vale para Deus a obediência à sua palavra. Para aqueles que são submissos à palavra do Senhor, o salmista diz, no Salmo 36:10, continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Em Tiago 1,25 diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É a submissão respeitosa ao sofrimento imerecido que encontra a graça diante de Deus, porque tal comportamento demonstra a sua graça. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência, diz o verso 20. Aqueles que suportam pacientemente tal sofrimento encontram o favor ou graça de Deus. 1 Pedro 3,14 diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. 1 Pedro 4, verso 14, diz, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O verso 16 diz, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12 está escrito, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
1 Coríntios 4, 11 a 13 diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Mas em 2 Coríntios 12, 9, Deus diz a Paulo a despeito do seu sofrimento: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando sofremos injustamente nas mãos de um ditador cruel, um patrão injusto e arrogante, nós participamos do próprio ministério de sofrimento injusto de Cristo. Ele sofreu em nosso favor. Ele sofreu em nome de incrédulos. De forma semelhante, os cristãos são chamados a seguir a Cristo e imitar o seu caráter e conduta. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, diz o verso 21. Cristo sofreu em nosso lugar, em nosso favor. Seu sofrimento injusto garantiu a nossa salvação no sentido substitutivo. Da mesma forma, mas não totalmente análoga, o nosso sofrimento injusto pode levar à salvação de pessoas perdidas, se vem o caráter de Cristo em nós quando sofremos. A atitude de lutar por nossos direitos comunica ao mundo que estamos vivendo para as coisas deste mundo. Se você está sendo tratado injustamente, pode ser uma excelente oportunidade para testemunhar de Cristo. O texto diz: deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. A palavra exemplo, hipogramos em grego, significa subscrever. Professores traçavam, pontilhavam as letras do alfabeto para que os alunos pudessem escrever sobre elas, para aprender a escrever. Ou como em nossos dias, os professores colocam exemplos do alfabeto na sala, para que os alunos possam olhar e copiar o modelo. Cristo é esse tipo de exemplo. Jesus Cristo é o modelo que os cristãos devem seguir no sofrimento com perfeita paciência. Além do mais, Jesus provou que uma pessoa pode estar no centro da vontade de Deus, ser muito amado por Deus e ainda assim sofrer injustamente. Lamentavelmente, há uma marca superficial da teologia popular, irmãos, hoje, que afirma que os cristãos não vão sofrer se estiverem diante da vontade de Deus. Todavia, Warren Wiersbe estava certo quando escreveu: aqueles que promovem tais ideias precisam meditar um pouco mais sobre a cruz. O verso 21 se conclui dizendo: para seguirdes os seus passos. A expressão seus passos retrata uma criança pisando nas pegadas do pai na areia. Da mesma maneira, devemos seguir o nosso Salvador. Pedro diz que somos chamados para a mesma finalidade. Se as pegadas de nosso Mestre o levaram à cruz, onde ele sofreu injustamente, podemos esperar o mesmo tratamento injusto por parte dos homens. Devemos trilhar o mesmo caminho que Jesus andou, em suma, ser semelhante a Cristo. Em 1 João 2,6 está escrito: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Muitas pessoas nunca leem a Bíblia, irmãos, mas leem nossas vidas. Por isso, siga o exemplo de Cristo.
E nós vamos examinar melhor esse exemplo e esse modelo no próximo sermão. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pela sua bendita e preciosa palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E é apta e poderosa a ponto de penetrar e dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, do mais íntimo do nosso ser. Aplique, ó Deus, essa palavra aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos fiéis, que são submissos ao Senhor e à sua santa palavra, que ouvem o teu ensino e praticam e colocam em prática em suas vidas. Abençoa a tua igreja, derrama da tua graça e da tua paz sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a suportar as aflições com paciência, esperando o nosso justo juiz. Em nome de Cristo, assim oramos. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.